Olá, pessoal, muita paz. É uma alegria imensa retornar ao contato com os amigos do Bezerra, ainda nos valendo dos recursos da internet. Espero que a nossa fala seja uma fala esclarecedora, útil e agradável para todos vocês. À guisa de introdução, é importante a gente caracterizar bem o que é que as ciências da mente consideram como depressão. O principal sintoma de depressão é a tristeza, mas nós temos que diferenciar uma tristeza, que é uma tristeza normal, fisiológica, da tristeza patológica, da tristeza doença. Porque a tristeza é uma emoção humana, assim como a alegria, a raiva, o nojo, a surpresa. As emoções, elas evoluíram através dos milênios porque nos auxiliam na nossa sobrevivência. A emoção por si só, ela é boa. Ela é um mecanismo de proteção e nós não podemos jamais acreditar que uma emoção seja algo que tem que ser tratado ou cuidado. Então, a tristeza como emoção, ela vem diante de situações normais da vida onde se espera que ela esteja presente. Uma decepção, um desencanto, uma frustração, a perda de um ente querido, a gente vai sentir-se triste. E isso é absolutamente normal. Algumas pessoas querem tratar essa depressão. Frequentemente, amigos ligam para o meu consultório, Ricardo, vê para mim um antidepressivo aí, eu estou muito triste. E eu pergunto, mas o que é que aconteceu? Porque morreu o meu cachorrinho e tal. Eu falo, mas você não precisa tomar antidepressivo. Essa tristeza sua é normal. Seria anormal se você estivesse alegre. Aí você ia ter que tomar nem antidepressivo, remédio mais pesado ainda, né? Porque seria a coisa mais grave. Então, essa tristeza do dia a dia, essa tristeza que tem uma causa, que tem um motivo, ela é normal, a gente não tem que tratar. A gente tem que saber lidar com ela, porque ela faz parte da vida de todos nós. Mas a tristeza, fazendo parte de um contexto da depressão, ela vem junto com outros sintomas. A depressão nunca vem sozinha com tristeza, embora a tristeza seja o sintoma mais importante da depressão. A pessoa, ela se sente triste, mas não é só isso. Há outras coisas que vão acompanhar a tristeza, para que a gente possa dar um diagnóstico de depressão. Que coisas são essas? Uma segunda coisa, um segundo sintoma da depressão, é um interesse diminuído pelas coisas, ou perda de prazer. Então, a pessoa está triste e ela não acha graça nas coisas. Situações que antes a motivavam, ir à festa, viajar, se arrumar, ela não tem mais interesse por isso, porque ela está sem graça, ela está sem prazer. Esse é um dos sintomas importantes da depressão. Então, a pessoa está triste, ela não acha graça nas coisas, tem um interesse diminuído, uma perda de prazer. É claro que essa perda de prazer é para coisas que antes eram prazerosas, não é? Porque às vezes eu vejo mães dizer, referindo-se a filhas adolescentes, dizer, doutor, ela não acha mais graça nas coisas, ela não tem mais interesse. Eu falei, em quê? E arrumar o quarto e me ajudar na cozinha. Não, aí não, isso não conta, né? Porque isso aí é algo que ninguém tem motivação para isso. Então, é um desinteresse por coisas que antes a interessavam. Um terceiro sintoma de depressão é a sensação de inutilidade ou culpa excessiva. A pessoa se sente inútil, acha que nada que ela faz está bom, acha que ela é um zero à esquerda e se sente muito culpada com tudo que acontece. E culpas imaginárias. Busca lá atrás, no passado, uma coisa de 15, 20 anos atrás. E ela fica se culpando por aquilo toda a vida. Então, esse é um sintoma também que acompanha a depressão. Uma sensação de inutilidade e uma culpa excessiva. Um quarto sintoma de depressão, a dificuldade de concentração.
A pessoa não consegue prestar atenção em alguma coisa por muito tempo. Logo, logo, o pensamento dela foge e ela perde a sequência das coisas. A gente vê muito isso em deprimidos que chegam ao centro espírita e que a gente pede para ler, a gente pede para assistir uma palestra. Muitos queixam para a gente que não conseguem. Não conseguem ler porque começa a ler, o pensamento sai, não retoma, ou na palestra toda hora desliga, não consegue ter continuidade. Então, esse é um quarto sintoma de depressão, a dificuldade de concentração. Um quinto sintoma é a fadiga. Fadiga é cansaço físico. O Carlos está cansado, é normal. Ele trabalhou no plantão dele, ele está cansado. Isso não é fadiga. A fadiga é um cansaço injustificável, né? A pessoa não tem nenhum motivo para estar cansada e está. E, às vezes, já acorda cansada. É um sintoma muito comum de depressão. Ela fala, eu não tenho energia, doutor. Eu não tenho força para as coisas. Eu vivo cansado, eu acordo cansado, eu durmo cansado. Isso é muito importante na depressão. E dificulta também o tratamento. Às vezes a gente pede a pessoa para fazer uma atividade física, uma caminhada, e ela fala, eu não consigo porque eu me canso muito, né? Um outro sintoma de depressão são os distúrbios do sono. Tanto pode ocorrer insônia como sonolência excessiva. Em algumas pessoas, a depressão vem como insônia. Ela não consegue dormir. Em outros, vem com muito sono. Dorme o dia inteiro, acorda meio-dia, quer dormir de novo, como se fosse uma fuga de uma realidade que lhe é insuportável. Mas a insônia também pode ser uma manifestação de depressão. Um sétimo sintoma é a perda ou ganho de peso. Curioso isso, né? Porque cada pessoa responde à depressão de uma forma, em virtude da própria personalidade. Algumas pessoas emagrecem 20, 30 quilos, ficam um palitinho durante a depressão. Outras engordam 20, 30 quilos. Então, tanto a perda de peso quanto o excesso de peso podem ser manifestação da depressão. Um oitavo sintoma são as ideias recorrentes de morte ou suicídio. Frequentemente, o deprimido, ele vem com histórias, né? Tipo assim, vocês não vão me ver durante muito tempo, esse vai ser o meu último Natal com vocês, não vale a pena viver, e alguns compram arma, outros fazem um plano funerário, e essas ideias de suicídio são muito prevalentes no deprimido. E isso é algo que inspira muito cuidado, porque antigamente dizia-se que quem fala em se matar não se mata. Hoje a gente sabe que não é assim. A maior parte das pessoas que se matam disseram antes. Disseram de forma direta ou de forma indireta. Então, essas ideias de suicídio fazem parte do quadro da depressão. E, finalmente, um último sintoma, que para mim deve ser o mais sofrido, que é a desesperança. O deprimido está muito mal e acredita que vai ficar mal para sempre. E eu fico imaginando, minha gente, como isso deve trazer uma dor moral, uma aflição. Porque muitas vezes a gente não está bem, mas a gente tem a expectativa de que vai passar, de que vai mudar, de que aquilo vai se acertar. Quando o indivíduo ele está mal e não acredita que vai melhorar, muitos dão cabo da vida, exatamente por isso. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que mais faz sofrer os espíritos maus em expiação no além, a resposta foi assim: o fato de acreditarem que vão sofrer para sempre. Por isso, Paulo, quando apresentou as 3 virtudes teologais, colocou ao lado da caridade e da fé a esperança. Notem, só 3 virtudes: a caridade, a fé e a esperança. Paulo dizia que a caridade é a mais importante. Do ponto de vista do nosso desenvolvimento espiritual, sim, a caridade é a mais importante. Mas do ponto de vista da nossa sobrevivência na Terra, a mais importante é a esperança. Muitas pessoas vivem sem caridade, não vivem? Aí estão os egoístas vivendo muito bem, obrigado.
Muitas pessoas vivem sem fé. Aí estão os materialistas, muito bem, obrigado, mas ninguém vive sem esperança. A falta de esperança, essa desesperança, é um sentimento que destrói a alma por dentro, que inutiliza todas as suas capacidades de reação, de fazer qualquer coisa. Por isso que a esperança é esse sentimento que nos mantém vivos, que nos mantém na luta. E o deprimido perde isso. E é por isso que muitos se matam. Então, um diagnóstico de depressão se dá por um conjunto desses sintomas. Nem todos serão identificados em todas as pessoas, mas a maior parte deles, sim, estará presente em todos os doentes. Qual é a explicação científica hoje para a depressão? O que é que os médicos, os psicólogos dizem? O que prevalece hoje na ciência é o que eles chamam de modelo biopsicossocial. Porque eles querem dizer que não existe uma causa só para a depressão. Eles querem dizer que são vários fatores. Então, bio, de corpo, de cérebro, né? Psico, do psiquismo, das experiências de vida, e sócio, da interação social dessa pessoa. Então, para a psiquiatria, para a psicologia, há um tripé de fatores causais. Fatores biológicos, a gente sabe, que é muito comum, indivíduos com depressão na mesma família. Então, há uma questão genética envolvida. O cérebro do deprimido, ele tem alterações na sua química. Não são alterações que a gente vê fazendo uma ressonância magnética. Não. A ressonância magnética vai ser normal. São alterações na química, deficiência de alguns neurotransmissores. Tanto que a maior parte dos pacientes com depressão melhora com remédio. Se melhora com remédio, é evidente de que há um elemento biológico implicado. Mas não é só isso. Há fatores psíquicos da vida da pessoa, da interação dela, das frustrações, dos fracassos, dos desencantos. E há também fatores sociais ligados ao ambiente onde ela está inserida. Para a ciência, então, a depressão é uma doença multifatorial, onde estão implicados esses fatores que eu mostrei. E para o espiritismo? Na verdade, a gente aceita todos esses fatores, né? A gente acredita que há fatores biológicos, fatores pessoais, fatores sociais, mas nós espíritas temos que acrescentar 2 outros fatores na origem da depressão. O primeiro são as tendências instintivas que o espírito traz de outra encarnação. E o segundo, a influência de seres desencarnados. Todos nós trazemos do passado o que Kardec chamou de tendências instintivas. São inclinações para a música, para o esporte, para a saúde, para a leitura. São inclinações, tendências. Algumas dessas tendências são disfuncionais, ou seja, são geradoras de uma disfunção no cérebro. E foram construídas em encarnações passadas. Por exemplo, ódio, medo, culpa, desesperança, fixações em pessoas, em fatos, em coisas, em lugares, em posições de destaque. Muitas pessoas que viveram experiências no passado, e essas experiências não foram muito boas, podem trazer o resultado dessas experiências sob a forma dessas marcas psíquicas disfuncionais. São inclinações infelizes. E essas inclinações, então, vão se somar aos fatores biológicos, psíquicos e sociais. A doutora Thaís Moriyama, que é uma psiquiatra de São Paulo, ela conta numa palestra um caso que ela atendeu. Era um casal de mais ou menos 50 anos, que eles ficaram deprimidos ao mesmo tempo, sem nenhum motivo. E é curioso, porque 2 pessoas ficarem deprimidas assim. E era uma depressão muito grave. E como ela não estava conseguindo resolver, ela pediu a uma amiga médium que tentasse um socorro no grupo mediúnico para aquele casal. E algumas semanas depois, a sua amiga lhe telefonou dizendo: Thaís, você está achando que é obsessão? E a Thaís, sim, eu acho, porque acometeu os 2. E ela disse, pois não é obsessão. Esse casal aí, na encarnação anterior,
eles coordenavam, eram responsáveis por um navio. E, em decorrência de um erro deles, esse navio se perdeu. E as pessoas da tripulação passaram muito sofrimento, muito aperto, meses até que pudessem ser socorridos. E isso foi mais ou menos quando eles tinham 50 anos. Então, nessa encarnação, essa culpa que esses espíritos trouxeram, ela foi responsável para uma depressão que surgiu e explicado exatamente porque acometeram os dois. Então, notem como fatos do passado se manifestam na atual encarnação na causa das depressões. O segundo fator espiritual é a obsessão. A gente sabe que muitos espíritos desencarnados, perturbados, perturbadores, podem se aproximar de certos indivíduos e, através de um conúbio psíquico nefasto, levarem a um quadro depressivo. Allan Kardec se reporta a um desses casos no livro Céu e Inferno, um caso impressionante. O cidadão chamava-se Antônio Bell. O Bell era caixa de uma agência bancária no Canadá, casado com filhos, uma vida normal, boa situação financeira, quando de repente entra num quadro de tristeza, melancolia, perda de interesse pelas coisas, não queria mais conversar com ninguém, ideias de suicídio, até que certa noite ele é encontrado morto, ele havia se matado. Allan Kardec evoca o espírito de Antônio Bell na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para dialogar com ele e tentar entender aquele processo. E o diálogo começa e Kardec pergunta a ele: mas Antônio Bell, por que você se matou? Você tinha uma família linda, filhos saudáveis, você tinha uma excelente situação financeira, um emprego fixo, bem remunerado, por que você se matou? E ele então voltou e disse: mas eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor. E contou a sua história. No século passado, ele vivia numa cidade do Mediterrâneo, se enamorara de uma mocinha que gostava dele também, mas o pai da moça queria casá-la com um homem rico na corte. Afastou-a de Bell e fez com que ela se casasse com o rapaz. Mas o Antônio Bell não o perdoou. E certa madrugada envenena o rival, matando-o, e depois ele vem a se matar. O pai do rapaz, movido de um ódio incrível, tenta encontrar Antônio Bell no espaço, depois da morte de ambos, mas não o encontra. E vai encontrá-lo ele reencarnado. O pai do rapaz não. E desencadeia uma obsessão tão grave que faz com que ele venha a se matar. Então, a gente não pode deixar de considerar a importância das influências espirituais nos casos de depressão. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, de uma senhora médium espírita, de uma cidadezinha próxima daqui. Logo após a sua morte, a filha mais velha mergulhou numa depressão muito grave. Médicos foram chamados, medicamentos, nada melhorava. E aí alguém sugeriu: leva ela no centro. A mãe dela era trabalhadora do centro, médium. Então, ela foi levada pelo marido. E os companheiros do centro começaram a dar um passe nela. Em determinado momento, notaram a mãezinha dela, profundamente ligada aos seus centros psíquicos. A moça foi embora, e eles, então, através de um médium, foram dialogar com aquela que fora a companheira deles do centro. E ela voltou aos prantos e disse: não me afastem da minha filha. Eu não saberia viver sem ela. Eu sei que eu já morri, mas eu não posso afastar-me dela. Notem como as coisas são difíceis, né? Uma mãe sem vínculos de ódio, mas profundamente fixada na filha e que estava ali causando um quadro depressivo. Mas visto isso, minha gente, nós podemos passar para um segundo momento, que é o que nós vamos fazer com essa história toda. Como a gente vai se conduzir na medida que muitas pessoas chegam ao centro, pedem a nossa opinião, e a gente precisa estar mais ou menos informado para saber se conduzir. A primeira coisa é que as pessoas com depressão, particularmente as depressão grave, precisam de medicamento.
e precisam de psicoterapia. São os dois baluartes do tratamento da depressão: remédio e psicoterapia. A psicoterapia vai ajudar a pessoa a arrumar o seu pensamento, vai ajudá-la a abrir a mente para outras coisas, tirar o foco da depressão, mostrar que há muitas outras coisas na vida e o psicoterapeuta tem muito o que fazer. E os medicamentos? Os medicamentos vão organizar a química do cérebro que está doente. E é interessante a gente precisar falar isso. E sempre que possível, eu gosto de voltar a esse assunto com os espíritas, porque a gente ainda vê muito preconceito no movimento espírita com relação à questão de remédio, né? Muitos espíritas com um naturalismo sem sentido, né? Preferindo as ervas do que os medicamentos que estão profundamente indicados. Depressão grave não melhora se não tomar remédio. E esse remédio, muitas vezes, vai ter que ser tomado por muito tempo. Esse preconceito, a gente precisa esclarecer às pessoas que os psicofármacos são remédios como qualquer outro, só que agem no cérebro. Eles são como os medicamentos que agem no coração, nos rins, na pressão, né? Eu me lembro de uma jovenzinha de mocidade espírita, quando eu trabalhava na Policlínica de Benfica, ela ia todo mês me pedir uma receita acho que era Gardenal ou diazepam, alguma coisa assim. E sempre que eu dava a receita a ela virava para mim e disse: Ricardo, você não conta para ninguém lá no centro, não, tá? Que eu tomo esse remédio. Eu falei: não vou contar. Por que eu ia contar? Mas isso foram anos. Até que um dia eu perguntei para ela: mas por que você se preocupa tanto com as pessoas saberem que você toma um remédio? Ah, porque lá no centro o pessoal fala muito mal de quem toma remédio controlado. Eu disse assim: mas e você? Eu também falo. Ela mesma falava mal, porque ela mesma era envolvida pela questão do preconceito. É claro que muitas pessoas já não precisariam mais tomar remédio, e o problema é duplo. Aqueles que não precisam mais, mas não conseguem largar ou não quer largar. Tem pacientes tomando remédios há 30 anos, já nem sabe mais por que começou a tomar, e precisaria procurar um médico para retirar a medicação, porque já não precisa mais. E aqueles que precisam e não tomam. Então, é muito importante a gente esclarecer as pessoas com relação à medicação. Um segundo aspecto importante são os recursos espíritas, né? Indiscutivelmente, os recursos espíritas ajudam muito, né? A oração, o passe, a água fluidificada, o culto no lar, os grupos de estudo, o trabalho voluntário, né? Hoje a gente tem muita evidência nesse particular. Eu, nesses 40 anos de medicina, tenho visto os resultados da fluidoterapia. São resultados muito eficazes. Eu me lembro de um caso que me marcou muito. Era um grupo de estudo que nós tínhamos na Casa Espírita. Esse grupo de estudo era sexta-feira, 10 horas da noite. E tínhamos um companheiro, de nome de Milson, que morava no bairro Industrial, que era muito frequente. Mas nós já íamos começar a reunião quando o telefone do centro toca, era a mãezinha dele, informando que ele não viria, porque ele havia se internado no hospital da cidade, com fortes dores abdominais, vômitos, estavam achando que era alguma coisa cirúrgica. Ao final do nosso grupo, às 11 horas, nós fizemos uma irradiação à distância para o Edmilson. Kardec chamava isso de magnetização mental. Quando um grupo mentaliza esse companheiro que não está presente, ora por ele, pensa nele e envia para ele vibrações boas. E nós fizemos isso para o Edmilson. No dia seguinte, era sábado, eu fui visitá-lo para saber como a coisa estava. Quando eu cheguei no seu quarto, ele estava sentadinho na cama, com as pernas cruzadas, tomando um café com a maior vontade do mundo. E eu falei com ele: mas o que aconteceu? O médico te passou os medicamentos? Eu falei: não, o médico ainda não veio aqui, não. Você não tomou remédio nenhum? Não, remédio nenhum. Mas como é que foi isso? Aí ele me contou que por volta de 11 horas da noite, as dores desapareceram, os vômitos desapareceram, ele havia dormido muito bem, iria receber alta. Então, nós não temos, minha gente, como questionar um fato desse. Ele sequer sabia que nós estávamos fazendo a irradiação para ele. Alguém poderia dizer: sugestão mental? Não, ele não sabia. E foi exatamente no instante
em que nós fizemos a irradiação. É o passe, água fluidificada. Há estudos realizados na Europa mostrando que a água magnetizada tem modificações na sua estrutura eletroquímica e que essas modificações se mantêm por 120 dias. Então, tecnicamente, uma água fluidificada tem prazo de validade, 120 dias. Né? E o culto no lar, ele tem uma eficácia que nós não imaginamos. Né? Há um tempo atrás, uma garotinha de Guarani, ela viveu um problema muito sério. Ela era uma garotinha de 4, 5 anos. O que acontecia? Sempre que o pai dela chegava do trabalho, o pai dela era bancário, chegava do trabalho para casa, a menina entrava em pânico. Ela começava a gritar, a chorar, apontava para o pai, ninguém conseguia entender nada. E o pediatra da cidade, sem saber o que fazer, orientou, leva no centro espírita, porque isso aí está muito esquisito. Né? E procuraram o centro espírita de Guarani, e a orientação foi essa. Comecem o culto do evangelho no lar. Sempre à mesma hora, no mesmo dia, chame os familiares, vamos orar por ela. Se vocês não são espíritas, leiam o evangelho. E eles começaram. Em poucas semanas, o quadro tinha desaparecido totalmente. E a explicação é curiosa. O pai, quando saía do banco e ia para casa, ele passava no botequim, todas as tardes. Tomava 2 cervejas com os amigos e ia para a sua residência. E levava consigo espíritos vinculados àquela situação que estavam ali no botequim. A menina, com uma evidência que às vezes é natural na infância, via aqueles espíritos e entrava em pânico. O culto no lar criou barreiras vibratórias em torno da residência. O pai continuou indo ao bar, levava os espíritos, só que os espíritos não conseguiam entrar pela barreira vibratória criada pela oração. Então, nós temos que oferecer ao nosso doentinho, orientar ele que procure orar, que tome passe, água fluidificada, faça o culto no lar, participe de grupos de estudos. Né? O grupo de estudo ou as palestras públicas vão mudar os painéis mentais dessa pessoa. Essa pessoa está cristalizada na tristeza, na desesperança, na culpa. Nós precisamos mudar esse conjunto de ideias. Então, o grupo de estudo e o passe vai trabalhar mudando esses painéis psíquicos. Muitas pessoas reclamam de sono. Não consegue assistir a palestra porque tem sono. Dizem que não conseguem concentrar, essa coisa toda. Eu gosto sempre de dizer, não consegue concentrar porque é coisa boa. Se fosse coisa ruim, concentrava fácil. Né? Uma partida de futebol, 90 minutos, a gente concentra, não perde um lance. Não é? Uma novela mexicana, a gente vê tudo, não perde nada. Mas quando tem que assistir uma palestra ou participar de um grupo, a gente não consegue concentrar. Então, não concentrar em coisas boas. Muitas vezes isso é decorrência de falta de hábito. Falta de hábito para temas edificantes. Então, é necessário que a pessoa se esforce um pouquinho. Está vindo sono, levante, assista a palestra em pé, vá no banheiro, lave o rosto, tome uma água. Tem que lutar, porque isso pode ser vencido. Outras vezes é uma influência obsessiva mesmo. Né? Os espíritos que não querem assista a palestra, não querem que ela participe do grupo de estudo. Quando ela chega lá, eles fabricam uns fluidos de Rivotril, assim, né? E ela, apaga mesmo. Mas isso com boa vontade, esforço, pode ser plenamente controlado. Hoje ninguém tem estudos realizados por psiquiatras na Europa e nos Estados Unidos, mostrando que o trabalho voluntário é remédio para a depressão. O indivíduo se oferecer pelo menos uma vez por semana num trabalho voluntário, ele se sente útil, gratificado, ele recebe as vibrações de gratidão das pessoas que ali estão, ele é ajudado pelos espíritos vinculados às pessoas beneficiadas. Notem que é uma rede que se estabelece em prol dele, em benefício dele. Porque muitas vezes os espíritos bons querem nos ajudar, mas a gente não dá o plug, a gente não cria o espaço para que eles venham. Então, no trabalho voluntário, naquele momento, a gente está se doando, a gente está esquecendo o nosso ego, a gente está renunciando ao nosso interesse pessoal. Isso é fantástico para que os bons espíritos possam atuar. Então, o deprimido deve procurar um trabalho voluntário.
A leitura edificante é importante que em casa ele leia. Se está com dificuldade, leia trechos curtos, como Vida Feliz, por exemplo. Lê uma mensagem, escreve o que entendeu, leia em voz alta, para vencer essa inércia de um cérebro que está comprometido, de uma mente que está cristalizada no problema. Mas é interessante que ele leia em casa. Procure selecionar os filmes e as séries que ele vai ver. Muitos filmes e séries são deprimentes, são muito tristes, muita violência, muita criminalidade, e não é isso que ele está precisando. Ele está precisando de filmes e séries de melhor qualidade, que ajude na mudança do seu painel mental. Uma outra coisa importante, evitar discussões e certos assuntos. Porque o indivíduo ele já não está muito bem, né? E se ele entra em sintonia com outras pessoas que estão em ponto de guerra, isso pode agravar ainda mais a sua condição psíquica, né? Então, evite discussões, se o ambiente está ficando pesado, saia, vai para um outro lugar, evite certos assuntos com determinadas pessoas. Eu só converso assuntos polêmicos com as pessoas que eu amo muito. Porque com essas pessoas eu sei que eu posso falar o que quiser, ela pode falar o que ela quiser, a gente se ama, no final dá certo. Mas com determinadas pessoas que a gente não tem muita afinidade, a gente tem apenas o superficial, para evitar entrar em sintonia com uma condição de discórdia, de desentendimento, que só traz para nós vibrações ruins. Outra coisa importante, disciplina na vida. Muitas vezes a gente entra em quadros de transtornos mentais mais leves, principalmente ansiedade, porque a gente tem uma vida muito desorganizada. Eu vejo pessoas que assumem um monte de compromisso tudo um perto do outro, depois não dá conta, se apavora e aí piora tudo, né? O indivíduo tem um médico às 4 horas e tem que pegar o neto na escola. Ora, não vai dar certo, o médico não vai atender ela às 4 horas. Ela vai ficar apavorada, vai vir uma ansiedade, piora a sua condição. Então, organizar a vida direitinho, cada coisa no seu lugar, fazer menos coisas, para que a atitude mental seja uma atitude mental saudável. E, finalmente, uma última coisa, conviver com pessoas boas. Conviver com pessoas boas. Nós precisamos muito ter pessoas boas na nossa vida. Pessoas que acrescentam, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos motivam. Não necessariamente espíritas, mas pessoas que sorriem para a vida, que têm uma espiritualidade na própria maneira de ser, de pensar, de agir. Essas pessoas boas trazem coisa boa para nós. Não é refutar as pessoas ruins ou problemáticas, não é isso. Mas dar o devido limite, que é o limite da nossa capacidade de suportá-las sem gerar transtorno em nós. E as pessoas boas, vamos ficar com elas, curtir, aproveitá-las, porque trazem muita coisa para a gente.